Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 1, vamos ler a partir do verso de número 1. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes. Marca essa palavra aí. Sacerdotes. Ou melhor, marque assim, filho dos sacerdotes. Se você tem caneta, grifa isso. Filho dos sacerdotes. Se você está com o bloco de notas aí do seu telemóvel, digita filho dos sacerdotes. Filho dos sacerdotes. Eu já expliquei isso, pelo menos lá em Lisboa, não sei se eu já expliquei aqui, mas se eu expliquei, vale a pena ouvir de novo, né? É bênção. O ministério sacerdotal foi uma bênção que Deus entregou para uma família. Uma pessoa não poderia chegar lá e dizer assim, eu quero me candidatar ao cargo, à posição de sacerdote. Para alguém ser um sacerdote, deveria nascer numa família de sacerdotes, numa família sacerdotal. Então, se Jeremias nasceu numa família de sacerdotes, seu pai era sacerdote, qual era o destino natural da vida dele? Está envolvido com as coisas do templo, ser um sacerdote, está envolvido com as atividades sacerdotais. Ele era de uma família de sacerdotes. Então o texto diz assim, ó, ele era filho dos sacerdotes. Diga assim, Jeremias, filho dos sacerdotes. Os sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Também no dia de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. Aí ele vai falar agora em primeira pessoa, ele vai contar a história dele. Jeremias vai contar a história dele. Então pega na mão de alguém e diga assim, olha, tua história é importante. Agora diga para ele assim, escreva então uma boa história. Jeremias vai contar a história dele, gente. Vai contar a história dele. Ele vai falar, ó, a mim me veio. Ele vai contar a história dele, ó. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísse da madre, eu te consagrei, e eu te constituí um profeta às nações. Marca aí a palavra profeta, 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 profeta. Você já percebeu que são duas coisas diferentes, né? Lá em cima dizia que ele era o que, gente? Filho do sacerdote. Ele era o quê? Esse aqui fala filho, o outro sacerdote, que são as duas coisas. Ele era? Então todos juntos, filho dos sacerdotes. 1, 2, 3. É o que ele era. Agora aqui diz que houve um dia que Deus cruzou a história dele. Houve um dia que o céu cruzou a história do Jeremias. E aí disse assim: Jeremias, numa família de sacerdotes, eu o separei, eu escolhi um
profeta. Vou falar de novo. Numa família de sacerdotes, eu separei, eu escolhi, olha o tema, eu escolhi um profeta. Diga aí pro teu vizinho, ó, são ofícios diferentes. São duas coisas diferentes, tá? O sacerdote está representando o povo perante Deus. De novo, o sacerdote está representando o povo perante Deus. Por que que Jesus é o nosso sumo sacerdote? Ele é o nosso representante, depois dele não precisou de mais nenhum, perante o Pai. Aí pergunta, e o profeta, bispo? Vamos acordar, diga, e o profeta, bispo? É o representante de Deus para o povo. Percebeu a diferença? Percebeu? Então são dois ofícios diferentes, são dois trabalhos diferentes. Agora entenda, numa família de sacerdotes, Deus escolhe e chama um. Isso, vamos lá. Numa família de sacerdotes, Deus escolhe e chama um. E quando Deus me deu essa palavra, Ele disse assim, que essa primeira parte é para eu pregar para os pais. Quem tem filho aí? Deixa eu ver. Quem não tem, quer ter? Pode levantar a mão também, deixa eu ver. Isso. Então essa primeira parte é para você e para vocês também aqui. Por quê, gente? Numa família de sacerdotes, Deus chamou um profeta. Ou seja, os pais de Jeremias não imaginavam que dentro da casa deles, eles teriam um profeta. Os pais de Jeremias não tinham noção que dentro da casa dele havia nascido um, como você não tem noção. Daquilo que nasceu dentro da sua casa. E essa palavra é para você, pai. Porque talvez você está fazendo um plano e um projeto para a vida do seu filho. E não é errado, eu entendo. Talvez você está escrevendo até uma história para ele. Mas não se esqueça de pegar a sua história e apresentar para o autor de todas as histórias. Porque você pode estar dizendo assim, dentro da minha casa eu tenho um advogado. E o céu está dizendo, você tem um profeta. Você pode estar dizendo assim, aqui dentro de casa eu tenho alguém que vai dar sequência nos negócios da família. E o céu está dizendo, você tem aí uma pastora. Você tem um missionário. Talvez você está sonhando com algo e o céu já escreveu uma história diferente. Eu lembro 99, isso aí, 98, 99, eu estava num momento muito importante da minha vida. Estava na faculdade, estava ali entre o primeiro e o segundo ano. Na minha época, era um curso que era chamado de processamento de dados. Isso nem existe mais, eu acho, né? Seria como hoje a área de TI, né? E a minha família estava muito empolgada, Joseph, porque era a profissão do momento. Quem tem um pouquinho mais de idade, eu não, irmão, porque eu sou bem novinho, eu ouvi dizer essa história. Mas se você tem, na altura, saiu muitas reportagens, porque na virada do século, do 99 para o 2000, o que ia acontecer? Ia dar o bug do milênio,
ia travar todos os computadores. Se você nunca ouviu falar disso, pode pesquisar no YouTube, alguém já deve ter falado disso. E aí, os cursos de informática bombaram, porque todo mundo sabia que isso ia ser a profissão do futuro, que ia ganhar muito dinheiro. E eu fui para esse lado, nessa direção. Minha família feliz, eu estava a ser ali um dos primeiros de um braço da família a entrar na faculdade, a concluir a faculdade. E para quem não sabe, eu fui o primeiro da minha família, de um braço dela, o primeiro a se converter. O primeiro. Mas a minha família biológica estava muito empolgada com essa ideia de eu concluir minha faculdade, um curso muito bom, uma boa oportunidade de salário, e eu também estava sonhando alto, fazendo planos pós concluir o curso, de trabalho, de outros cursos, de pós e tantas outras coisas. Quando eu estava no meio de tantos planos meus e tantos planos da minha família, sabe o que aconteceu? O céu cruzou a minha história. E eu que vinha de uma família de tradição 100% católica, estudei 9 anos no colégio de freira. Não estudei para ser padre, o colégio era dirigido pelas freiras. Minha mãe cantando lá no coral, no coro da igreja católica. O meu irmão, não tem aquela procissão da Páscoa? Meu irmão era o Jesus lá da procissão da Páscoa, uma família muito envolvida. Eu fui alguém que Jesus foi lá no meio de uma família que não tinha tradição evangélica, que não tinha nenhuma tradição de ministério, de pastor, de nada, e falou assim: no meio dessa família, eu vou escolher, eu vou separar, e você vai ser o meu profeta às nações. Por que eu estou falando isso? Você não tem noção quem Jesus está separando hoje dentro da sua casa. Você não tem noção quem Jesus está separando hoje aqui dentro dessa igreja. Jovens, adolescentes, o céu está de olho em vocês. Jesus está de olho em vocês, que estão aqui, que estão aí assentados ao meio. O céu está de olho em vocês. Foi tão interessante que no dia que eu entreguei minha vida a Jesus, eu fui participar de uma oração numa casa. Uma pessoa amiga estava lá na casa e falou assim para mim, eu na faculdade, ela me avisou antes, falou assim: olha, passe aqui, porque nós vamos estar aqui nessa morada, e tipo assim, 10:30 da noite, que era a hora que eu saía da aula, nós teremos aqui um pão, vamos assar um pão. Olha, irmão, quem não quer comer pão quentinho, não é? E depois nós vamos para casa. Aí o que você acha que eu fiz, gente? Eu fui, quem vai perder pão quente? Não perde. Imagina aquele pão caseirinho assim, você cortando a fumaça, até deitando fumo, passando a manteiga assim, derretendo. Era esse pão aí, desse jeito. Saí da faculdade e fui lá. Na altura, gente, eu tinha um Fusca branco, um Carocha branco. Gente, pensa uma máquina acelerando nas ruas de Maringá. Fui lá comer o pãozinho quente. Só que quando eu cheguei lá para comer o pão, que a irmã tirou o pão do forno, colocou o pão em cima da mesa, aí veio com aquele guardanapo xadrezinho, né? Sabe aquele que a avó tem, xadrezinho? Cobriu o pão, subiu aquele cheiro. Aí alguém falou assim: mas antes de cortar o pão, nós vamos orar, gente. Tá na casa de crente, velho. Antes de cortar o pão, nós vamos orar. Aí eu falei: vou fechar o olho aqui, né? Já que eles vão orar, vamos ficar aqui quietinho. Meu irmão, na hora que eu fechei os olhos, o Espírito de Deus tomou um irmão lá no canto da sala. E ele começou a pregar e entregar uma palavra assim, tão simples, mas tão profunda.
E ele dizia assim, Ezequiel 37, o homem sem Deus, ele é como um osso seco. E quando ele falou isso, eu comecei a chorar de uma maneira descontrolada. E no fim ele terminou assim, mas o homem, quando ele tem um encontro com Jesus, de um osso seco ele passa a ter nervos, músculos, pele, e o Espírito vem habitar na vida dele, ele passa a ter vida, a vida de Deus. E eu confesso que eu não sei o que aconteceu. Hoje eu sei, eu estou aqui. Quando eu abri os olhos, eu estava de joelhos lá no meio da sala. E todo mundo me abraçando, comemorando, e eles diziam assim, parabéns, parabéns. Aí eu fiquei olhando e falei, o que eu ganhei, que está todo mundo dizendo parabéns para mim, né? O que eu fiz? Aí eu perguntei, parabéns por quê? Aí uma pessoa falou assim, você virou crente agora. Quando eu me levantei, Deus toma uma irmã no canto da sala em profecia. E ela aponta o dedo para mim e diz assim diz o Senhor, eu te escolhi no meio da tua família. Você será um pastor. E anote isso, olha o que ela disse. E eu vou te levar para a Europa. Porque numa família de sacerdotes, Deus escolhe um. E numa família de origem católica, Deus escolhe um pastor. Não importa qual a tradição e a origem da sua família, lá dentro Ele escolheu alguém que vai honrar e glorificar o nome de Jesus. Não importa qual seja o vosso histórico profissional, financeiro, intelectual, Jesus está separando alguém para uma grande obra ali na sua casa. Então, a palavra para os pais é essa: não lute, não resista ao chamado de Deus na vida dos seus filhos. Pelo contrário, incentive, ore, abençoe. Porque eu lembro que o dia que eu cheguei em casa e fui falar com os meus pais, para dizer que daquele dia em diante eu seria um crente. Eu tive que dar notícia, né, irmão? De hoje em diante eu sou crente. Meu pai deu risada. Sério, ele deu risada. Ele falou assim, você? A minha mãe olhou e falou assim, deixa o menino. Se ele está feliz, e se vai fazer bem para a vida dele, a gente tem que apoiar ele. Toque em alguém e diga assim, apoie alguém dentro da sua casa. Eu terminei a faculdade, fui para o mercado, trabalhei eu acho que 3, 4 anos, gente, que experiência maravilhosa, fazia o que eu gostava, ganhava bem, jovem, servindo a Deus, cheio do Espírito Santo, glória a Deus, isso mesmo, você imagina, um bom trabalho, um bom salário, crente, cheio de Deus, olha que vida boa, tem vida melhor que essa não? Mas então, chegou uma hora, que agora eu falo com os nossos jovens e adolescentes, que eu tive que tomar uma decisão. Toque em alguém e diga assim, não basta ser escolhido. Diga assim, o escolhido tem que tomar as melhores decisões. Por quê? Eu fiquei muito empolgado com essa história de ter promessa de Deus. Então, às vezes eu ia nos locais, uma palavra como essa, e Deus falava tanto comigo, você é escolhido, eu vou te usar, eu quero fazer algo na tua vida, quero fazer algo através de ti. Às vezes Deus usava até um profeta, às vezes eu estava no culto, apontava, você, esse menino magrinho aí,
Pode não parecer, irmão, mas na altura eu pesava 55 quilos. Verdade. Eu já contei aqui, parecia um cotonetezinho, fino com cabeção, assim, ó. Sério, era assim. Aquele menino magrinho de óculos ali. Olha, Deus separou para a obra. Olha, no meio da tua família, Deus tem uma obra contigo. Mas eu estava a viver a minha vida do meu jeito, da minha maneira, fazendo minhas escolhas, conduzindo e guiando e andando na minha direção. Um dia eu estava sentado numa garagem na casa de um amigo, e chega uma serva de Deus, uma mulher cheia do Espírito Santo. Ela senta do meu lado e ela começa a falar assim: você tem muitas promessas. Na hora até estufei o peito, né? Eu tenho muitas promessas. Deus tem grandes promessas na sua vida. E é isso aí, Deus tem grandes promessas na minha vida. E Deus quer fazer algo grande na sua vida. Aleluia, Ele quer fazer algo grande na minha vida. Aleluia. Ué, quem não fica feliz? Você não fica feliz aí quando a gente prega que Deus tem promessa na tua vida? Ficamos assim. Mas então ela disse algo que me marcou: mas você pode morrer e nenhuma dessas promessas se cumprir. Eu na hora me assustei e pensei comigo: como que não vai se cumprir? Então ela disse algo muito importante e poderoso: toda promessa exige um posicionamento. Para você viver as promessas, você vai ter que fazer as melhores escolhas e tomar as melhores decisões. E aí ela disse assim: vai chegar uma hora que você vai precisar dizer sim para Jesus. Anote isso aí que você não pode esquecer. Digita na mão, escreve na mão, digita no telemóvel, escreve no caderno, memoriza. Vai chegar uma hora que você vai precisar dizer sim para Jesus. Então, se você está aqui e não batizou, você precisa dizer um sim para Jesus. Se você está aqui e já batizou, você vai precisar dizer um sim para Jesus quando você for chamado para servir em alguma área. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, você precisa dizer sim para Jesus no fim dessa reunião. Se você tem uma promessa, algo grande de Deus na sua vida, vai chegar um momento que essa promessa vai bater na porta da sua casa, e quando bater você vai ter que abrir a porta e dizer sim para Jesus. Vai chegar um momento que a promessa vai ligar no seu telemóvel, e quando ligar você vai ter que atender a chamada, vai ter que atender a chamada de Deus para a sua vida, e dizer sim para Jesus. Se tiver alguém do seu lado, com carinho, pegue na mão dele, na mão dela, e diga assim: diga sim para Jesus. Diga sim para Jesus. Diga sim. Diga sim para a salvação. Diga sim para uma vida cheia do Espírito Santo. Diga sim para o propósito de Deus. Diga sim, porque Deus quer te usar nessa terra. Diga sim. Um dia, eu chego lá no meu serviço e sem causa, sem motivo e sem razão, fui chamado para uma reunião lá com os diretores e eles me deram aquela notícia: você está sendo desligado do nosso quadro de colaboradores. Você vai lá no RH para fazer a sua rescisão. Voltei para casa pensando assim: olha, depois de 4 anos a trabalhar sem férias, vou ter o subsídio, como que é no Brasil, o seguro-desemprego aqui? Subsídio do quê? Do desemprego. Vou receber aqui umas boas parcelas. Estou com um bom dinheiro na conta. Carro quitado. Vou aproveitar para estudar, vou aproveitar para descansar e vou aproveitar para servir a Deus. Naquela semana, o meu pastor vai lá na minha casa e diz assim: eu era evangelista. Evangelista Rogério, pode me levar lá na nossa sede que eu tenho uma reunião com o nosso apóstolo? Eu falei: posso.
Levo ele na reunião, ele fala assim: você não quer entrar conosco na reunião? Eu falei: entro. Quando nos assentamos à mesa, o apóstolo estava assim um pouco nervoso naquele dia, porque existia uma igreja numa cidade vizinha, e o pastor foi lá e fechou a igreja, você acredita? Chegou para as pessoas e falou assim, não tinha muita gente, né? Irmão, vou fechar a igreja, e cada um aí vai procurar qualquer outro lugar, porque não vai ter mais igreja aqui. Resultado, ele chegou lá em Maringá e deu essa notícia para o nosso pastor. E quem que entra depois dessa notícia? Eu e o meu pastor. Quando nós entramos, o apóstolo estava contando a história para o meu pastor, e ele conta a história e diz assim: eu não quero fechar aquela igreja, eu preciso de um pastor para ir para lá. O que você acha que o meu pastor fez? Deu um tapa no meu ombro e falou: está aqui, apóstolo, olha o pastor aqui. Toquem no teu vizinho e diga assim: lembra de dizer sim para Jesus. Esquece não. Não esquece não. Quando o meu pastor disse isso, passou um filme na minha cabeça, gente. Passou. Um filme. Fez assim. Porque a minha boca, a vontade, na hora veio para falar o quê? Não. Subiu o não aqui. Mas na hora que eu fui falar o não, passou um filme. Eu lembrei da profeta que me entregou a profecia. Eu lembrei dos sonhos que Deus tinha me dado, das palavras que eu tinha ouvido, de tanta coisa que havia acontecido. E quando foi passando aquele filme, o não desceu, né? E na hora eu orei para o apóstolo e falei assim: eis-me aqui. Então naquele dia eu fui enviado para uma cidade que eu não conhecia ninguém. Ninguém. Imagina uma cidade que você não conhecia ninguém. E o apóstolo deu um tapinha nas minhas costas e falou assim: ó, se Deus é contigo, você vai para essa cidade e vai alugar lá um salãozinho, e vai ganhar gente lá, e Jesus vai enviar as ovelhas. Esse é o teste do teu ministério. Naquele dia eu tive que dizer sim. Por quê? Porque eu já havia sido escolhido. Por que você acha que eu quase disse não? Diga aí, por que, bispo? Vou ler aqui para você o verso de número 6 de Jeremias. Você lembra como terminou o verso 5? Você é o meu profeta, o profeta às nações, não foi? Olha o Jeremias no verso 6. Então eu disse: ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Qual é o nosso problema na hora de dizer sim para Jesus? Qual é o nosso problema na hora de dizer sim para Jesus? Nós olhamos para as nossas limitações. Nós olhamos para as nossas debilidades. Nós olhamos para as nossas fraquezas. E aí pensamos assim: porque eu não sou, aí você completa. Jeremias disse assim: porque eu não sou um adulto, porque eu sou uma criança, porque eu não sou adulto, não posso ser profeta. Eu pensava assim: porque eu sou tão jovem, porque eu venho ainda de uma família onde eu fui o primeiro que me converti, e aí eu fui colocando todas as minhas barreiras, que eu já contei para vocês aqui, que eu era bloqueado, tímido, não conseguia falar em público, fui colocando tudo isso diante de Deus, dizendo que eu não poderia ser. Aí eu te pergunto, qual a desculpa que você tem dado, quando Jesus tem falado contigo que Ele tem uma promessa que Ele quer te usar? Qual a desculpa que você tem dado? Qual desculpa você tem dado? Aqui os nossos jovens, adolescentes aí no meio, que desculpa você tem dado? Quando Deus começa a falar contigo, a palavra, ou o Espírito de Deus a ministrar no seu coração,
Qual a desculpa que você tem dado? Jeremias era escolhido, mas ele estava querendo fugir da escolha. Ele estava querendo fugir daquela condição, daquela posição, dizendo: eu não posso, porque eu não sei. Então tem gente que fala que não pode porque não sabe, não pode porque não tem. Eu não tenho, eu não sei, eu não consigo, eu não tenho condições, eu não tenho um pai, eu não tive uma família, eu não tive um passado dos melhores, eu não. Jeremias estava assim, querendo fugir da sua condição de escolhido. Mas quando ele estava querendo correr, querendo fugir, querendo escapar, verso de número 7. O Senhor disse assim: não diga, não passo de uma criança, porque a todos que eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. E o segredo está no verso 8: não temas diante deles. E eu vou ler essa frase pequenina, que é aqui que está a chave de tudo, para você dar o melhor glória da noite. Jovens, adolescentes, igreja, assim diz o Senhor: eu sou contigo. De novo: eu sou contigo. Cadê vocês, IBRLGES? Eu sou contigo. Eu sou contigo. É aqui que nós falhamos, porque nós pensamos que é na nossa força, na nossa condição. Nós pensamos que é na nossa capacidade, na nossa habilidade. Nós pensamos que é na força do nosso braço, ou na força do nosso bolso, ou na nossa capacidade intelectual, ou na nossa habilidade de se relacionar. Escute, tudo isso é bom, mas se o Senhor não for contigo, comigo, conosco, nós não conseguimos sair do sítio, do lugar. Mas se o Senhor for contigo, pode faltar dinheiro, você vai. Pode faltar força, você chega. Pode faltar qualquer outra coisa, você consegue. Então, meus queridos jovens e adolescentes, eu tenho uma palavra linda de Jesus para vocês. Jesus é com vocês, e por causa disso vocês vão chegar lá. Não importa se ninguém da família de vocês chegou, não importa se tem alguém aqui que você é como eu, um dos primeiros da família a servir a Jesus. Assim diz o Senhor: vocês vão chegar lá. Vai, vai. Vamos lá, IBRLGES, cadê vocês? Será que eu estou sozinho nessa casa? Ponte o dedo aí para umas 5 pessoas e diga assim: com Jesus você chega lá. Por isso, não permita que aquilo que falta venha atrapalhar você de viver os sonhos, planos e promessas de Deus para a sua vida. Eu servi a Deus durante 2 anos naquela cidade, e era uma igreja pequenina. Era esse vão aqui dessas colunas, literalmente daqui até quase ali naquela porta. E no fim de 2 anos, era mais de 200 pessoas reunidas nesse espaço, nesse cubículo. Gente, não tinha ar-condicionado.
Era um calor, mas era um calor tão cheio da presença de Deus. Eu me lembro que as pessoas assistiam o culto na rua. Você que veio do Brasil sabe, né? As igrejas não precisam se preocupar com isolamento acústico, então a porta já era na rua. Então às vezes eu estava a pregar aqui e tinha gente que estava na calçada. E chegou o momento da calçada estar tão cheia que as pessoas estavam literalmente na rua. Imagina você pregando aqui e a pessoa lá na rua recebendo a palavra. Então um dia, aí eu já mais maduro, né? Já pastoreando, o Espírito de Deus fala comigo: teu tempo aqui acabou, terminou. Chegou a hora de eu cumprir outra palavra na sua vida. Vou levar você para a Europa. Passados uns dias, o nosso apóstolo me chama: a igreja de Portugal precisa de um pastor. E ele disse assim: ó, mas já vou te avisar, a igreja está passando por muitas dificuldades financeiras, 3 aluguéis atrasados. Eu falei: Jesus, você não tem onde ficar lá, você vai ficar de favor na casa de uns irmãos, e eu também não tenho condição de te ajudar, que nós compramos um terreno aqui, vamos construir a igreja e compramos uma rádio. O que o meu coração na hora quis dizer? Mas eu já tinha aprendido com Jesus. O que eu tinha aprendido? Quando Deus chama, quando Ele escolhe, Ele garante, Ele capacita. Verso de número 9. Jeremias está dizendo assim: eu não posso porque eu não sei falar. Eu não posso porque eu não sei. Diga falar. Só se você sabe falar, você diga falar. Ó, eu não posso porque eu não sei falar. Verso de número 9. Então, mais ou menos, você fazer uma ilustração. O senhor está olhando para ele e fala assim: então você quer dizer que você não pode ser meu profeta porque você não sabe falar? É isso aí, é isso aí. Ah, tá. Então quer dizer que você está dizendo que eu não posso te usar porque você não sabe falar? É isso aí, isso aí. Então você está dizendo para mim que o teu problema está na boca. É, está na boca, eu não sei falar, meu problema está na boca. Ok. O Senhor estendeu a mão. Ai, ai, ai. E tocou onde, gente? Levanta a mão. Assim diz o Senhor: eu estou tocando nessa noite naquilo que foi o seu maior problema, o seu maior medo e a sua maior desculpa. Eu estou tocando hoje naquilo que mais te aprisionou, te amedrontou. Eu estou tocando hoje na sua maior desculpa, no seu maior medo, para dizer: nada vai te parar, te deter, te segurar. Eu toco hoje. Meu problema está na boca. Aí o que o senhor fala? Então eu vou tocar no seu problema. Com carinho pergunte para alguém aí: qual a tua desculpa? No início, jovens, adolescentes, olha aqui, sabe qual a desculpa que eu dava no início? Eu sou muito jovem. Sabe que desculpa eu dava no início? Eu não sei pregar. Sabe que desculpa eu dava no início? Eu venho de uma família que não tem tradição de ser crente, de ser pastor, essas coisas de igreja. Eram as desculpas que eu dava no início. Sabe que desculpa que eu dava no início? Eu quero ganhar mais dinheiro. Eu quero comprar outro carro, um melhor. Era a desculpa que eu dava no início. Eu quero viajar para o exterior. Era a desculpa que eu dava no início. Sou muito novo.
não consigo falar em público. Eram as desculpas que eu dava no início. O que o Senhor fez? Eu vou tocar em cada uma dessas desculpas. Então hoje, algo muito importante está acontecendo nesse culto. O Espírito de Deus está a tocar nas suas desculpas. Toda vez que você tenta se levantar, toda vez que você tenta tomar uma posição, toda vez que você tenta fazer algo para Deus, o inferno vem e aponta uma fraqueza, aponta uma situação, aponta algo e você recua. Mas assim diz o Senhor: eu toco nisso hoje. E o Senhor disse: eis que eu ponho as minhas palavras. Onde, gente? O que você precisa, o Senhor deposita na tua vida hoje. Bom, o resto da história você já sabe. O que Deus está fazendo aqui em Lisboa, o que Deus está fazendo em Portugal, o que Deus está fazendo na Europa, o que Deus está fazendo nas outras nações, através do dia que eu disse esse sim para Jesus. Você não tem noção do que Jesus pode e vai fazer através da sua vida. Jovens, adolescentes, eu pensava que eu ia viajar o mundo como um turista. Eu pensava que eu ia viajar o mundo por causa da minha profissão, por causa da minha carreira. E hoje, pela bondade de Deus, eu viajo o mundo por causa do Evangelho. Não é o meu bolso que me leva. Não é minha família que me leva. Não é na minha força. Não é na minha capacidade. Mas é porque o Senhor é conosco. O texto, agora voltando no verso 5, diz assim: eu te constituí, eu te estabeleci, eu te plantei, eu te coloquei como um profeta às nações. Naquele dia o Senhor estava dizendo assim: Jeremias, hoje eu estou te enviando, eu estou te lançando. Você vai mais longe, Jeremias, que qualquer pessoa da tua família. Eu vou te lançar e te enviar para as nações.